ter um bate-papo hoje com uma convidada especial para a gente tratar o tema dos mitos e verdades sobre a Covid-19 e o coronavírus que tanto está nos atribulando nesses últimos meses, né? Eu queria primeiro apresentar a nossa estrutura, né? A gente fala em nome do SESI Mato Grosso. O SESI é uma instituição do Sistema S, S da indústria, e que é voltado especificamente para promover a qualidade de vida do trabalhador da indústria e os seus dependentes. Então, nós estamos aqui junto à Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, com o foco em levar soluções de qualidade de vida para esse trabalhador, apoiando as indústrias na melhoria da produtividade, pensando que esse trabalhador é um grande patrimônio, talvez o maior patrimônio, né, que as empresas podem ter e podem contar para efeito de buscar os seus resultados. E pensando nisso, a gente já desenvolve um trabalho já de longa data, né? Nós fazemos muitas ações na área de educação básica, educação fundamental e serviços de saúde e segurança para as indústrias e para os trabalhadores da indústria. Nessa linha, né, trabalhamos já há bastante tempo com os programas legais, né, trabalhados, exigidos pelos órgãos de controle do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, e hoje a gente está muito focado em ações que possam permitir que as empresas continuem trabalhando ou voltem ao trabalho de uma maneira bem mais segura com relação ao que está acontecendo no mundo todo do coronavírus, ou seja, permitir que a empresa opere em segurança, que os seus trabalhadores trabalhem com a segurança, com a respectiva condição adequada de trabalho, tanto para si, quanto para as pessoas que interagem com elas, sejam clientes, sejam parceiros, sejam fornecedores, tá? Então, a gente desenvolve esse trabalho especificamente num modelo de consultoria, né? Especificamente para conhecer as condições da indústria, conhecer a situação do seu processo produtivo, do seu layout de trabalho, das suas condições de higiene e segurança e indicar as melhorias que podem ser feitas, de que maneira que elas podem fazer pequenas alterações para que isso possa promover um trabalho mais seguro, que haja efetivamente uma melhor adaptação do trabalhador a um novo formato de prestação de serviço, né? Além disso, nós fizemos muitos trabalhos recentemente com relação a diagnóstico da indústria, né? Visitamos aí centenas de indústrias no estado, fazendo checklist para que a gente venha efetivamente a fazer indicações e recomendações, mas nesse momento o que a gente efetivamente está trabalhando de mais intenso é o que nós estamos denominando campanha Trabalho Seguro. E essa campanha Trabalho Seguro é justamente dar a entender para a sociedade, para aqueles que interagem com essas empresas, de que nesse local de trabalho, nessa indústria, nessa empresa, o trabalho está sendo feito de maneira correta, de maneira adequada, respeitando os protocolos de segurança, livrando o máximo possível dos riscos que os trabalhadores possam estar incorrendo naquele momento, né? É um trabalho que a gente já tem feito em diversas empresas e que podem ser obtidos, né, através do contato com os nossos canais de comunicação. Nesse momento, né, a gente está valorizando muito os canais digitais, né? Então, vou fazer o reforço agora, mas lá no final a gente volta a falar, principalmente do nosso site, o sesimt.com.br/trabalho seguro, onde qualquer pessoa, qualquer empresa pode acessar
e baixar N documentos, N protocolos, informações que vão contribuir com a retomada segura do trabalho, né? Então, a gente tem um material que ele é um material gratuito, né? Totalmente gratuito, pode ser acessado por qualquer pessoa, e nós apoiamos de uma forma mais específica quando a empresa precisa de uma intervenção maior, né? Que ela precisa desse apoio da forma de contratos que podem ser negociados de maneira a melhor condição, dar a melhor condição para as empresas interessadas. A gente tem também muitos canais digitais, né? A gente está no Facebook, nós estamos no Instagram, nas próprias páginas nossas, enfim, a gente tem muitas formas de serem acessados e nos colocamos aí à disposição das indústrias e dos trabalhadores da indústria. Bom, Giovana está me aguardando, né? Nós estamos aqui hoje em ambientes controlados, cada um no seu ambiente, e que nós, por isso, dispensamos o uso da máscara, né? Então, a gente estamos trabalhando constantemente, até agora há pouco estávamos no nosso ambiente ali, correndo com as nossas atividades do dia a dia, todos aqui devidamente usando a máscara conforme as recomendações, né? Álcool aí à disposição, álcool 70% à disposição para todos os momentos e situações que são requeridos, né? Mas nesse momento a gente está aqui num ambiente controlado, então a gente vai se libertar um pouco dessa necessidade de utilizar máscara, até para ficar melhor a fluência, né, da nossa conversa com a Giovana, tá? A Giovana, ela é médica, ela é formada pela Universidade Federal de Mato Grosso e com residência médica no Hospital Júlio Miller, onde desenvolveu a especialidade de infectologia, né? Atualmente, além de estar no Júlio Miller, né, ela também é professora universitária na UFMT e deixa eu pegar aqui, no Hospital Univag. Na Univag, isso, está lá no final da anotação. Obrigado, Giovana. Estava difícil de encontrar aqui, né? Mas na Univag e na UFMT. E além dos trabalhos que você faz aí em hospitais, né? A Giovana tem trabalhado conosco nesses últimos momentos, né? Ela veio para a nossa equipe de combate à Covid e tem nos apoiado muito nas ações de protocolares, né? Nas orientações que a gente tem buscado transmitir não só internamente dentro do nosso sistema, mas também para as indústrias, aquelas que buscam o nosso apoio, né? Então, aí a gente vai passar a palavra, então, para a Giovana, nesse momento. Ela vai fazer uma apresentação, né? O tema da nossa bate-papo é esse, né? Para tentar resolver alguns mitos, né? E o que realmente, efetivamente, é verdade nessa situação que a gente tem se deparado ultimamente. E, ao final, nós vamos ter um espaço para questionamentos. Então, quem quiser ir colocando perguntas aí no chat, né, a gente, depois da apresentação de Giovana, a gente vai abrir para tentar esclarecer essas dúvidas que vão estar surgindo aí, tá? Então, vamos todos prestar bastante atenção na palavra que ela tem a nos trazer nesse momento, né? E, ao final, a gente volta, ou em qualquer momento, né, que possa caber uma interação entre as partes aqui. Então, Giovana, é com você. Obrigado. Obrigada, Valdir. Quero agradecer o convite do SESI. Eu acho que a gente compartilhar informação nessa situação que a gente está hoje, ela é fundamental, as pessoas terem um conhecimento do que está acontecendo, isso ajuda a diminuir a ansiedade, isso ajuda a tomar decisão na hora certa, né? A entender que, apesar de tudo que está acontecendo, a vida continua, a empresa continua, e que a gente vai ter momentos diferentes aí durante esse ano, né? Momentos que a gente vai ter que ficar mais quieto, momentos que a gente pode voltar a ter atividade. E se a gente tomar essas decisões baseadas em conhecimento técnico, em vez de ser em achismo, em vez de ser na impressão daquilo que eu acho que tem que fazer, a gente tem muito mais chance de acertar. Então, parabéns a vocês. Desde o começo que a gente começou essa parceria, eu sempre senti assim que voltado para fazer aquilo que já tem definido, estabelecido como certo, e isso
faz com que a gente veja a seriedade da empresa, né? E com certeza o trabalho sai muito melhor. E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre a Covid, mas no intuito mesmo de desmistificar algumas coisas. A gente está numa fase que inicialmente a gente precisava entender mais ou menos o que era a Covid, e agora a gente está numa fase de saber o que eu faço, porque a Covid está dentro da minha casa, né? Ou está no meu vizinho, ou está no meu prédio, ou então eu preciso saber se eu fico em casa, se eu vou trabalhar, preciso saber se eu faço exame, não faço exame. Então, a ideia é a gente ter esse bate-papo e tirar dúvidas, claro, sempre que precisar, tá? Eu vou compartilhar aqui, Valdir, e você me chama aí, tá? Se precisar. Ok, a gente fica combinando assim, né? Se tiver uma oportunidade de fazer uma intervenção, a gente faz sem tentar interromper. Tá certo. Então, só para a gente situar um pouquinho, né? A Covid, o que é o nome Covid-19, né? O significado dela é Coronavirus Disease, que seria doença causada pelo coronavírus. Então, uma coisa é o coronavírus, que é o vírus, o agente causador, outra coisa é a Covid, né? Então, a Covid é quando eu estou doente pelo coronavírus, tá? Às vezes a gente tem um pouco de confusão aí nesses termos, e ele ganhou esse 19 aí porque o vírus surgiu em 2019. Então, isso vem de nomenclaturas que a ciência usa, tá? E assim, não é uma novidade coronavírus no mundo, a gente tem coronavírus circulando normalmente entre a gente tem pelo menos uns 5 tipos, assim, que de vez em quando a gente pega, que não dá essa confusão toda, porque eles não têm uma capacidade virulenta tão grande, né? E a gente tem um histórico aí de outras epidemias e pandemias por coronavírus, né? A gente teve em 2003 a SARS-CoV, que aconteceu na China, que teve uma mortalidade em torno de 10%, que foi uma doença que já assustou bastante o mundo, né? 10 anos depois, a gente teve a MERS-CoV, que ficou mais limitada lá na Arábia Saudita, e a gente ainda tem até hoje alguns casos de infecção por MERS na região da Arábia Saudita, e a mortalidade desse vírus lá foi em torno de 37%, né? Então, o que acontece aqui que aparece esses vírus, né? A gente sempre se pergunta. Então, os coronavírus, assim como os vírus influenza, que é aquele da gripe, eles são vírus que circulam também em animais. E aí, pelo contato próximo, né? As pessoas acham, eu vi fotos assim, a pessoa comendo sopa de morcego e não sei o quê. Então, assim, não necessariamente uma alimentação daquele animal, mas assim, o fato de ter uma convivência próxima facilita que a gente tenha essa transmissão do animal para o homem. E quando acontece que esse vírus adquire uma capacidade de ser transmitido de um homem para o outro, eu começo a ter um risco de ter uma epidemia. Se essa epidemia para de se localizar, né? Então, isso começou inicialmente na China, e depois, aos pouquinhos, foi se espalhando para o resto do mundo. Isso aqui é uma imagem de ontem da Organização Mundial de Saúde, que a gente tem só esses 2 países em amarelinhos aqui que não tem. Na verdade, acho que isso aqui é Coreia do Norte, que eu acho que eles não devem nem divulgar, e aqui eu nem sei qual que é esse aqui, mas provavelmente é falta de divulgação. Então, praticamente todos os países do mundo já têm relatos de infecção pelo coronavírus. E aí, quando esse vírus consegue passar de uma pessoa para outra, a gente entra nessa fase de entrar em risco de pandemia, né? Eu falo pandemia, eu tenho que ter uma transmissão local fixa, né? Para eu falar, olha, no Brasil tem, nos Estados Unidos tem, não, então isso aqui é uma pandemia. E é uma realidade que não é uma novidade para o mundo, a gente tem outros relatos de pandemia no mundo, com taxas de mortalidade alta também, então
para o mundo isso não é uma novidade, é uma novidade para a gente que está vivendo isso agora, né? De ontem à noite, da Organização Mundial de Saúde, a gente totalizando praticamente 7 milhões de casos e em torno de 400 mil óbitos. A gente acredita que isso aqui é um pouco maior porque a gente não tem uma capacidade de teste muito grande, né? Provavelmente a gente tem, talvez, 20%, 30% a mais que isso, tá? E aí eu quis pôr um slidezinho um pouco técnico, porque são termos que a gente precisa ter um pouquinho de noção para a gente até saber, às vezes eu recebo muitas perguntas assim, né, o dia inteiro, eu entrei, estava lá e eu descobri que o fulano que trabalha comigo está com Covid, o que eu faço? Então, na verdade, depois que você entra em contato com alguém com vírus, que você tem uma chance de adoecer por ele, esse vírus ele não vai manifestar a doença no dia seguinte, né? Você não vai apresentar sintomas imediatamente após. Então, existe um período que a gente chama período de incubação, né? Que é esse período entre eu me infectar e entre eu adoecer. A média para o coronavírus é em torno de 3 a 7 dias, né? A grande maioria dos pacientes em torno de 5 dias. Mas existem relatos de pacientes, de pessoas que demoraram até 12,5 dias para manifestar a doença depois de um contato. Então, esse é um dos grandes motivos também para a gente indicar aquela chamada quarentena, né, que tem que ficar lá em casa esperando para ver se eu vou descer sem fazer nada, que dá uma gastura, mas por conta disso, porque eu tenho 14 dias para poder adoecer, né, entre eu eu infectar e manifestar a doença. Então, acho que esse entendimento ele é importante. Aparentemente, o que a gente viu no restante do mundo é que, em média, uma pessoa com coronavírus, ela transmitia a doença para até 2,2 pessoas. A gente tem visto estudos, e esses estudos são a maioria estatísticos, né? A gente não tem isso ainda em loco, mas que no Brasil isso é um pouco mais. Então, assim, uma pessoa vai transmitir, aqui parece que para cada 3 pessoas, né? Isso faz com que a gente hoje tenha um foco diferente do mundo, olhando para o Brasil como sendo o novo epicentro da doença, porque realmente alguma coisa aqui está favorecendo essa transmissão muito maior, né? Isso para a gente parar um pouquinho para pensar. Giovana, Oi. eu já vou querer até fazer uma interrupção aqui, porque eu acho que essa informação é uma informação muito importante, né? Uhum. Eu também li alguns estudos em que é um número realmente muito alto que nós estamos tendo aqui, e, na verdade, a gente tem que buscar um número que seja menor do que 1. Né? A gente tem que trabalhar para desenvolver uma infecção no conjunto da população, cada indivíduo que esteja contaminado contamine menos que uma pessoa. Isso. Né? Então, isso está longe daquilo que a gente tem. Sim, o nosso comportamento, ele é um comportamento até diferente do resto do mundo, né? A gente sempre foi conhecido por ser muito caloroso, afetuoso, né? E isso tudo contribui, porque a gente tem muita dificuldade de ficar distante de quem a gente gosta, né? Então, aqueles países que naturalmente, até dentro do Brasil, né? O Brasil é um país continental que tem várias realidades. E a gente vê que aqueles locais que têm um distanciamento mais habitual, a gente tem uma transmissão, provavelmente essa infectividade vai ser um pouco menor. Mas faz parte também da nossa cultura, né? Então, são vários pontos aí para a gente trabalhar. Mas se não for, desculpa, né? Mas se não for esse número buscado agora, em algum momento lá na frente ele vai acontecer, porque vai diminuir a base de infecções, né? Ou seja, quanto menos deixar para agora e jogar para frente, sei lá, a gente fica numa situação muito vulnerável, né? É isso, né? A gente, o que acontece é que, assim,
eu não cuido tanto quanto eu deveria, né, para não infectar outras pessoas, então, um infecta 3, cada 3 infecta mais 3, né, então, você teria aí 10 doentes de uma pessoa, por exemplo. E se um infecta 2 e cada 2 infecta mais 2, são só 6, então dá muito menos. Desculpa a conta matemática aí, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, vira uma escala exponencial mesmo, tá? E aí, a gente ontem teve a Organização Mundial da Saúde ajudando a gente, né? Assim, é uma ajuda que mais atrapalha do que ajuda, mas em relação à transmissão, né? Que a gente tem uma grande dúvida em relação às pessoas assintomáticas, né? O que é isso? É uma pessoa que está super bem, não estou sentindo absolutamente nada, eu fui lá, fiz um exame, um exame que é um PCR, ou um exame de anticorpo, que é esses que a gente faz sorológicos, e meu exame veio positivo, mas eu não senti nada. E aí? Eu fico isolada, não fico, eu transmito, não transmito. Então, assim, a gente tem uma informação, a princípio, que os assintomáticos pareciam ser os grandes culpados aí nesse grande número de casos, e ontem a Organização Mundial de Saúde falou, não, tudo que vocês sabem, aí a gente está fazendo estudo e parece que o assintomático, que é assintomático, realmente não transmite. E tem um assintomático que a gente chama ele de pré-sintomático. O que é isso? É aquele cara assim que ele tá sem sintomas, mas assim, tem um mal-estarzinho, sabe, não tá normal, assim. É o que a gente chama de pré-sintomático, assim. Falou, não tenho coriza, não tenho dor de garganta, não tenho febre, não tenho tosse, mas não tô legal. Esse cara, provavelmente, é um cara que já está transmitindo doença. Então, que é aquele momento que a gente fala assim, que momento eu não devo ir trabalhar, né? Tipo, hoje eu não acordei bem, aí não vou trabalhar, então, a literatura, ela não ainda não é clara, assim, se nesse momento eu já deixo de ir, ou se eu espero ter febre, tosse, para eu deixar de trabalhar, né? É uma coisa que provavelmente está contribuindo aí ainda para a gente manter transmissão, né? A gente já tem comprovação de transmissão através de relação sexual, a gente já tem transmissão, alguns relatos de transmissão na gravidez, mas isso são relatos, né? Isso não faz a gente afirmar que, tipo, eu estou grávida, não tenho risco de passar para o filho. Então, a gente precisa esperar mais algumas coisas para a gente se posicionar, tá? E outro questionamento em relação, assim, todo mundo é suscetível a esse coronavírus? Aí tem estudos epidemiológicos, o que é isso? Eu pegar uma cidade e vou testar todo mundo aqui para coronavírus. E aí eu acho uma meia dúzia de gente lá que tem anticorpo, provavelmente por conta desses coronavírus menos virulentos que a gente tem. Então, a gente não sabe se o fato dessa pessoa ter já esse anticorpo, se ele realmente é capaz de proteger ou não o cidadão. Então, a princípio, o que a gente consegue afirmar é que todo mundo que nunca teve é suscetível, tá? E aí, assim, né, tem os super-heróis que acham que são um homem de ferro, que estão por aí, eu não pego esse aqui, e a gente sabe que se pensar em anticorpo, não é bem assim que funciona. Então, a ideia era fazer essa introdução em relação a esses conceitos que eu acho importante para a gente entender a dinâmica da doença, né? E tentar tirar um pouquinho dessas ideias, né? A gente tem você procura na internet, tem vários sites legais falando, né, o que é fake news, o que não é. Então, eu já ouvi várias coisas, tem gente que fala aí que o Bill Gates que programou tudo isso, tem gente que fala que é esse hospitalzinho aqui lá de Wuhan, que tinha uma pesquisadora, tal, que estava trabalhando com isso. Então, assim,
na verdade, dentro da comunidade científica, a gente não tem uma definição da onde esse vírus veio realmente. Você falar assim, ah, não, eu sei que ele veio do morcego, tal, que foi assim. A gente, quando vai buscar isso, a gente procura sempre o primeiro caso. Então, você tem que ir lá e quem que foi o primeiro caso? E estudar aquele primeiro caso para entender de onde veio, para você falar, ó, é daqui que vem. Eles fazem, então, cruzamento genético, eles pegam vírus de animais e comparam, ah, esses aqui são muito semelhantes, ou não. Então, assim, vai mudar a nossa vida? Só, assim, eu não acredito em teoria da conspiração, né? Mas pelo menos para tirar isso da cabeça do pessoal, assim, que foi uma invenção da China, tá? Então, seria legal a gente saber de onde veio por causa disso. E aí, eu pus algumas questões aqui, Valdir, que são coisas que o pessoal me pergunta, assim, no telefone, alguém liga, amigo. Eu falei, olha, eu vou falar disso porque eu acho que às vezes é a dúvida de bastante gente. Então, no começo estava assim, ah, Cuiabá não vai ter coronavírus, isso é coisa de lugar frio. Deu nada, né? A gente já viu que quente ou frio, você viu o nosso Nordeste lá, região amazônica, foi, né? Está sendo uma coisa trágica. E a gente está crescendo aqui em número de casos, embora se comparar com o resto do Brasil, assim, a gente ainda está numa situação muito confortável, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso realmente são estados com menor número de casos, se a gente vê em relação com a população, e em número real de casos também, mas parece que não é o calor, tá? E a gente precisa entender um pouco dessa dinâmica desse vírus, porque assim, ele morre, ele não tem problema, porque isso aqui eu pus, ficou parado aqui, eu posso tocar. Então, assim, o vírus, a gente não tem estudos falando assim, olha, ele vive tanto tempo, né, para esse vírus. Para outros coronavírus, a gente sabe algumas coisinhas. Então, para os outros, o que a gente tem noção? Que num lugar com uma temperatura assim dos 25 graus, ele pode durar até dias numa superfície. Então, sempre que você chega e vai tocar um local que você não sabe quem manipulou aquilo, é legal você lembrar de higienizar a mão depois, né? Se for qualquer coisa que é de uso comum, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Porque como que acontece essa transmissão? Né? Ela acontece através de gotículas, né? Quando eu estou conversando com uma pessoa. No começo a gente achava que isso não transmitia, que era só pelo contato da minha mão, eu levava a mão no nariz e na boca e isso eu pegava. Hoje não, a gente sabe que esse contato mais próximo, isso pode facilitar a transmissão também, né? E aí justifica um pouco o uso da máscara, porque quando a pessoa contaminada usa máscara, teoricamente, ela não expele uma quantidade tão grande de vírus, né? E aí isso diminui o risco dela propagar, né? Mais do que quem está usando máscara se proteger, né? O objetivo da máscara é diminuir propagação mesmo. E no começo a gente tinha até os infectos, assim, a maioria era contra usar máscara. E hoje eu ainda fico olhando, assim, porque a galera põe cabelo, né? Virou barba, agora máscara, tem tudo que é lugar, assim, eu já vi várias. Então, te sobe para comer e desce, então, assim, é um perigo, assim, a gente pensar que você vai ficar pegando toda hora na máscara e como você mais leva o coronavírus. Para você, né, uma das maiores formas é pela mão, pelo tato, né? Então, quando eu penso no meu ambiente, nessa forma de contágio, eu preciso lembrar, assim, eu fiz uma compra, eu preciso ter cuidado com aquilo, porque lá no mercado, a pessoa pegou, devolveu, você passou, pegou, não foi só você que encostou naquilo, né? Então, assim, não é uma coisa totalmente descompensada, mas, assim, faz a compra, deixa ela quietinha ali, borrifa um álcool,
ou um desinfetante, né? Depois você manipula aquilo. Então, isso contribui aí, e às vezes eu vejo pessoas falando assim, gente, eu estava me cuidando, eu só estava indo no mercado, e é dessas manipulações, entendeu? A gente tem aí essa questão de aberturas, né? Então, assim, já vi gente perguntando, porque e se a pessoa que está fazendo a minha comida, eu parei de comer verdura, porque verdura não é feito, né? Folha, né? Porque não é feito cozido, e a pessoa pode ter. Então, assim, esse risco é muito baixo, tá? Porque, assim, eu diria até quase inexistente, porque a grande maioria, né, das cozinhas, tal, a gente tem higienização de mãos, tal, então é muito pouco provável que isso aconteça, tá? Ainda mais se ele passou por um processo de cozimento, então o risco é ainda menor, tá? Aí eu falei um pouquinho do contágio e eu queria falar um pouquinho sobre o contágio entre uma pessoa e outra, né? Da gente pensar se eu tive contato com alguém, qual que é a chance que eu tenho de adoecer, né? Porque então tem assim, Gil lá, e a gente tem recebido aqui, né, Valdir? Dentro da empresa. Alguém na empresa ficou doente. Oi? Vem para nós e vai para você. Alguém na empresa ficou doente, o que faz? Então, isso é uma pergunta que acho que eu recebo todo dia. E a gente precisa saber, isso já está bem definido o que faz. A gente precisa ter coragem de executar o que está orientado a fazer, que eu acho que é o mais difícil, né? Porque, assim, a gente precisa entender que o risco, existe um risco mensurado, né? Então, eu preciso ter o vírus, ele não tem asa, tá? Esse é um conceito importante, assim, não vai voar, eu estava lá no portão e o fulano aqui, não, ele não vai sair voando até você. Então, ele tem uma distância mínima que ele consegue ir através da fala, através, né, desses perdigotos que saem da boca. E essa distância, ela é mais ou menos 1,5 metro. Então, a grande maioria das partículas virais que uma pessoa contaminada elimina, ela fica nesse entorno dela de 1,5 metro. Então, eu preciso me preocupar se eu estava numa sala de reunião a 3 metros de distância da outra pessoa? Não preciso me preocupar. Não preciso assim. Isso foi um contato? Foi, eu tive um contato, mas foi um contato que a gente fala de risco baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me observar, né? Eu sei que... E hoje a gente se expõe, a gente nem imagina onde a gente está se expondo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar mais reservada, eu vou melhorar as minhas medidas de distanciamento, né? Que é uma coisa que a gente vai, quando vê, tá todo mundo junto. Aí você fala, gente, vamos distanciar. Então, você tem que ter um guardinha, né? Tem que ter o cri-cri, que nessas horas o cri-cri ele é excelente. Então, vamos distanciar. Então, eu vou me policiar mais. Eu vou me policiar no meu uso da máscara, no meu uso de álcool gel e vou me observar. Pensando naquilo que a gente falou do período de incubação lá atrás, eu tenho 14 dias até eu ficar realmente com sintomas, né? Que é a chance de eu ter algum sintoma. Então, nesse período, eu fico de olho em mim. Não tô legal, aquele não tô legal, tô uma dorzinha de garganta, uma coisa, fica quietinho em casa, comunica o chefe, fala, chefe, eu vou ver que... Ah, não era nada, de boa, tranquilo. Ah, não, eu adoeci, eu me precavi, eu não fui trabalhar tendo algum sintoma, né? Então, isso, desse autocuidado, a gente precisa ter essa atenção. Eu falo que o profissional da área da saúde, por exemplo, ele é um profissional que eles trabalham assim, todo mundo igual trator, né? Porque é muito corrido, e você está lá dando atenção para as outras pessoas, a gente não põe muita atenção na gente. Então, o que eu mais vejo na área da saúde é o pessoal, olha, eu não dei nem bola, estava com dor de cabeça, com dor de garganta, com não sei o quê, mas continuei. Aí você foi ver, estava positivo. Então, a gente tem que
por essa atenção. Então, assim, eu tive contato com alguém, eu vou chorar? Não, né? Eu já vários que ligou chorando, não, calma, relaxa. Não, eu vou fazer um teste para Covid, né? Que é o que agora é a moda. A moda. Então, não resolve. Você teve um contato agora, você tem um tempo para você adoecer, né? Aquele período que a gente falou, período de incubação. Então, eu preciso um tempo para adoecer. E se eu for fazer, por exemplo, um teste imunológico, eu vou precisar de mais um tempo para eu poder esse exame querer ficar positivo. Então, não adianta ser imediata essa vontade de fazer o teste, tá? Então, a gente, eu quis colocar aqui uma informação sobre contato de risco, que é uma coisa que a gente discutiu, né, Valdir? O que é um contato de risco, né? Então, como que eu vou saber que a minha exposição, ela foi uma exposição que eu preciso falar, nossa, eu acho que eu preciso ficar em quarentena, ou foi uma exposição de risco maior, eu tenho mais chance de adoecer. Então, uma distância menor que 1,5 m, tá? Por um período maior que 15 minutos, com uma pessoa com Covid-19. Isso é o que está na literatura. Mas na literatura não tem tanto assim, estavam os dois de máscara. Então, a gente não tem como dizer assim, então de boa, estavam os dois de máscara, toca a vida. Tá? Então, quem teve esse contato mais próximo, abraçou, aperto de mão, teve, né, sei lá, trabalha junto e manipulou algum material junto, isso aí é um motivo para falar, olha, acho melhor ficar em casa, vou ficar quietinho, por quê? Eu não tenho como controlar a doença, porque eu não tenho vacina, não tenho remédio. Então, o único jeito que eu tenho é fazer com que mais pessoas deixem, cada vez mais pessoas deixem de transmitir para outras pessoas, né? Então, é a única maneira de controle, tá? Então, essa definição é para a gente sempre pensar. A hora que eu adoeço, a hora que eu tiver um contato, não, mas a doutora falou que como estava longe, ou eu estava de máscara, ou não foi tanto tempo assim, foi só dei um oi, passei no corredor do lado, isso aí não tem problema, tá? Dentro da área da saúde, Valdir, a orientação do Ministério da Saúde é que, assim, a gente não vai pôr ninguém em quarentena porque teve esse contato mais próximo, porque a gente não tem pessoal para trabalhar, né? Agora a gente está vivendo um momento crítico e aí a gente está orientando só observação de sintomas e essas medidas todas de cuidado. A única exceção é se eu tiver um contato dentro da minha casa, porque dentro de casa a gente não usa máscara, a gente abraça, beija, pega a criança, então a gente tem contato físico, né? Então, se eu tiver um contato dentro da minha casa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, assim, se eu tenho um contato dentro da minha casa, tá? Meu marido está com Covid, ele vai ficar isoladinho lá no quartinho dele, sozinho, ninguém vai nem ver ele, não vai abraçar, não vai beijar, vai ficar 15 dias sem ver o marido. E aí você vai levar comida na porta para ele vai usar um banheiro separado, isso tem que ser feito, não adianta. Se ele ficar convivendo com Covid no ambiente da casa, todo mundo vai infectar, né? Então, deixa ele lá, leva... Eu já vi várias estratégias, assim. Eu levo uma bacia com álcool e detergente, aí a pessoa tira a roupa que ele usou, a roupa de cama, deixa nessa bacia, depois a pessoa leva para lavar. Então, os talheres, os pratos têm que ser separados. Se ele estiver numa suíte, por exemplo, ele vai e lava ali mesmo o seu próprio o alimento né, os pratos, as coisas que ele usou para consumir, aquilo fica lá dentro, ele vai usar aquele período que ele tiver que ficar isolado, né? Se banheiro, preferencialmente um banheiro específico para pessoa com Covid, porque parece que a gente elimina Covid nas fezes também, ou o coronavírus nas fezes, isso facilita a transmissão, tá? Então, se foi alguém da minha casa,
eu tenho que ficar na minha casa também, só que separado, 14 dias. A pessoa da minha casa, pode ser que às vezes ela volte para o trabalho antes de mim, entendeu? Porque ele está sem febre, ele passou lá o período dele e eu vou continuar lá, tá? Fazendo, mas não tenho nada. Você vai fazer teletrabalho, você não está de férias, tá? Não vai para ir para shopping, não é para lugar nenhum, você tá em casa, dentro de casa. Então, arruma alguém que pode fazer compra para você, se possível, para você não ter que sair. E vai ficar de olho em sintoma. Não tive nada, tá apta para voltar a trabalhar. Comecei a ter alguma coisa. Adoeci. Durante esse período eu adoeci. Aí você vai começar a contar seu isolamento, daí você começa a contar isolamento a partir daquela data. Então, eu estava com 7 dias de quarentena, eu fiquei doente. A partir desse 7º dia, você vai contar ali mais 14 dias para frente, para você ficar de isolamento. Que aí essa medida, igual você fez com o seu marido, que você deixou ele trancadinho lá no quarto, é você que vai para lá e você põe ele para cuidar das crianças, tá? Então, assim, essas situações. E quando eu tiver um contato físico, ou aquilo que eu falei de contato, né? Maior que 15 minutos, uma distância menor que 1,5 metro, o ideal é fazer quarentena. Claro que isso é o ideal, às vezes a gente não consegue, mas se for possível, isso é o correto. Não enquadrou em nenhuma dessas questões e eu tive um contato, eu vou seguir minha vida aumentando os cuidados, beleza? Então, aí vem. Eu não quero ficar 14 dias lá, né? Depois do meu contato, porque imagina, né? 14 dias, é muita coisa. Eu quero fazer um exame para ver se eu já posso voltar a trabalhar. Resolve, né? Não resolve, tá? Por que não resolve? Porque tem um período de incubação. Então, o resultado do exame, ele depende de ou você estar doente, né, com sintomas, e a gente vê que para aquele exame do cotonete, que é biologia molecular, que a gente chama, ele fica positivo a partir do 3º dia de doença. Então, o exame negativo não quer dizer que você está doente, que você está são, está de boa, vai. E o exame do anticorpo, ele começa a ficar positivo, então eu tive 7 dias de período de incubação e ele começa a ficar positivo a partir do 8º dia. Então, depois do meu contato, eu só tenho chance do meu exame ficar positivo depois de 15 dias. Antes disso, não adianta eu fazer exame vai dar negativo, mas não quer dizer que você não vai adoecer nesse período, tá? Então, a gente tem que ter paciência. Por mais que gere ansiedade, tem que ter paciência. Eu trouxe aqui, Valdir, só para a gente ilustrar um pouquinho esse desenho. Isso aqui seriam os dias, aqui foi o dia que eu tive meu contato. Minto, aqui é o meu primeiro dia de manifestação de sintoma, no dia 1. Eu vou começar a ter uma quantidade de vírus detectável, mas que meu exame é capaz de medir, a partir desse 3º dia aqui. Aí eu faço, o vírus aumenta, replica, e meu corpo começa a produzir anticorpo, que são esses anticorpos que a gente chama de IgM, né? Que são anticorpos são, tipo assim, é o primeiro soldado que vai para a guerra. É esse aqui. Ele vai lá e vai apontar, fala, olha aqui, eu tô achando você, começa a brigar até que surge um anticorpo que realmente resolve a situação, que é esse outro aqui, que é o IgG. E esse aqui é o que vai permanecer como uma memória do seu corpo. Vai falar, você já teve isso. Então, essa dinâmica aqui que vem entre os dias faz a gente pensar em que momento eu tenho que fazer meu exame. Então, tem benefício uma pessoa que não está sentindo nada fazer exame? Não estou sentindo nada. Fora, né? Jogar dinheiro fora. Do ponto de vista, se eu pudesse testar todo mundo, assim, vou ficar testando de 15 em 15 dias, ou de 10 em 10 dias todo mundo, e aí quem está positivo, era excelente, né? Porque, tipo, eu pego naquela fase pré-sintomática, eu estou testando, eu peguei o cara, eu já isolo ele, e o resto segue trabalhando. Mas a gente não tem insumo na indústria farmacêutica aí para fazer isso. Isso é inviável, impraticável. Então, a gente está vendo aí a realidade do sistema público, porque
o exame demora porque não tem, porque tá um caos. Então, eu preciso lembrar disso e fazer minha parte como pessoa consciente, digamos assim. Igual tem consumo consciente de água, consumo consciente de energia, a gente tem que ter consumo consciente do teste de Covid, eu diria assim, tá? Então, o benefício, assim, nosso tempo como é que tá aí, Valdir? Eu falo muito. Vamos dar uma aceleradinha? Nós temos algumas perguntas depois para responder. Tá, rapidinho. Então, assim, tem benefício eu fazer o exame? A priori, não. Eu não vou saber, ele não descarta se eu estou doente ou não, tá? Eu posso estar numa fase inicial. E o exame negativo não fala assim, você não está doente, então não vai resolver muito. Aí tem assim, é só o resfriado, vamos lá nos sintomas, né? Então, sintoma a gente já conhece, febre, tosse, falta de ar. Mas a gente está vendo aí nessa celeuma toda que apareceram uns novos, que a gente não tinha visto tanto, que é a questão da perda do paladar e do olfato, né? E a questão de diarreia, perda de apetite, dor no corpo. A gente está vendo muito exame de paciente que está dando um exame falso positivo para dengue, e aí, é dengue, mas só o exame que o anticorpo embananou ali, aí vem positivo, não é dengue. Então, como no início da doença, a doença não abre com todos esses sintomas que eu falar, isso é Covid, a gente orienta que quem está com a dorzinha de garganta, quem está com mal-estar, já tem um comportamento mais reservado, entendeu? Se ele tiver condição de não ir trabalhar, ele comunica o chefe, fala, chefe, estou assim, não vou. Isso era o ideal para as empresas fazerem, se elas puderem. E se não puder, eu tenho que ir, eu vou respeitar o distanciamento mais do que nunca, tá? A gente tem a questão dos grupos de risco, né? O que é isso? Eu tenho um risco maior de pegar o Covid? Não, eu tenho um risco maior de ter uma complicação da doença da Covid se eu tiver o coronavírus. Então, isso, mas não necessariamente eu vou ter, porque a gente tem um monte de gente aí que a gente viu. Eu vi aqui em Cuiabá uma senhorinha de 102 anos que teve alta, né, com Covid. Então, depende do seu sistema imunológico, depende da quantidade, a gente fala da carga viral, né, da quantidade de vírus que você adquiriu, depende dos cuidados que você recebeu, né, então tudo isso vai fazer diferença no padrão da doença que você vai fazer. A gente não tem nada que fala assim, o que faz eu achar que fulano vai ter uma doença mais grave e fulano não. A gente ainda não tem isso muito claro. Então, a princípio, qualquer um que pega pode ter uma doença mais complicada, um padrão de doença mais inflamatório. E aí a pessoa tem que estar atenta, né? E procurar o atendimento médico na hora certa, né? Que isso é uma coisa legal, porque a gente está vendo, né? Está falando aí em superlotação de serviço de saúde, mas a gente está vendo que tem pessoas internadas que podiam estar ainda em casa, assim, que foram um pouquinho antes do que precisava para dentro do hospital. Então, quando que eu preciso ir para dentro do hospital, quando eu estou com coronavírus? Quando eu começo a ficar um pouquinho cansada, né? Eu não estou respirando muito legal, está diferente. Esse é um momento, ou eu estou com uma febre que não corta, assim, olha, eu estou com febre. A gente o que parece é que quem tem mais febre tem uma tendência maior a fazer esse padrão pulmonar e esse cansaço. Então, a febre é uma coisa que a gente observa que tem que pôr atenção. Mas eu fiquei mais cansadinho, vou para o hospital. Parece que né? Me deu uma diarreia primeiro, eu fiz uma febrinha, uma tossinha, mas estou bem, não estou cansado, estou normal. Fica em casa, não vai mudar se vou fazer o teste. Eu já vou me pôr em isolamento. A gente tem orientado o auto-isolamento, né? Eu já vou me pôr em isolamento e vou observar.
E começou agora, não adianta eu ir tive febre agora, vou para o hospital. Não vai resolver, porque a gente, assim, exame eu tenho que fazer a partir do 3º, 4º dia de doença, para ter benefício, aquele que é o suavezinho do nariz. Então, tenta ter eu sei que é difícil, né? Quem tem família de médico, a gente resolve tudo, quem tem um amigo médico liga, o que eu faço? Agora, quem não tem essa ansiedade, que acaba indo lá no pronto atendimento A ansiedade da pessoa, né, de tentar sim, encontrar ansiedade logo pura, a né? informação, né, se ela está ou se não está. Então, nesse momento que eu acho que eu tô com esse sintoma gripal, o que eu vou fazer? Eu já vou me colocar dentro de casa num quarto separado. Se eu precisar andar dentro da minha própria casa, ou se eu tiver filhos, eu vou usar máscara o tempo todo, tá? Então, eu vou evitar, olha só que legal isso aqui, contato com animais. Nossa, tá acabando. Contato com animais, a gente não sabe se os animais eles se infectam, já tem alguns trabalhos que parece que a gente pode transmitir para os animais, mas isso não está muito claro. Então, a gente tem orientação de evitar contato com animais se você tiver com sintoma, tá? Deixa seu gatinho, cachorrinho lá fora do quarto. E aí, a gente comentou um pouquinho sobre tratamento, e é uma celeuma, né? Aí a gente viu, né, a política misturando com ciência e a coisa tá difícil. Então, hoje, qual que é o remédio que trata o coronavírus? Não tem nenhum realmente efetivo que a gente possa, isso aqui vai resolver nossa vida, tá? Então, a gente tem vários estudos que envolvem aí uns nomes mais conhecidos, outros menos, e que tem mostrado, uns mostram mais benefícios, outros tem um monte de estudo que não tem tanto benefício assim. Então, a gente hoje pratica a medicina baseada em evidência. Então, eu preciso ter um resultado positivo daquilo para saber se eu uso. Igual me liga assim, Gil, eu tô com dor de garganta, posso tomar uma nimesulida? Pode. A nimesulida vai mudar a dor de garganta? Não, você vai tirar sua dor, né? Mas ela não vai tratar a dor de garganta. Então, algum desses medicamentos acabam tendo esse padrão aí de fazer esse alento na pessoa, né? De falar, eu tô tomando alguma coisa, eu vou me sentir melhor, tá? Eu falo assim, olha, você tem que ter um médico para chamar de seu, se você adoecer, e o seu médico de confiança, você vai definir o que você vai tomar. Não é você que vai falar para ele o que você quer. Eu quero, porque eu já vi gente fazendo lista. Eu quero tomar ivermectina, eu quero tomar... E, na verdade, o que é ideal? Vê quem vai cuidar de você, confia naquela pessoa e deixa ela decidir, porque ele está lendo, está estudando, está sabendo o que é melhor, o que é pior. Você tem que pôr um comportamento de paciente mesmo, né? Vou falar, não, eu tenho meu médico e eu vou seguir o que ele fala. É sempre a melhor solução. Tem médico que vai querer usar vai querer usar cloroquina, azitromicina, tem médico que não vai querer usar, porque aquilo é do conhecimento dele, de como ele pratica a medicina. Hoje a gente ainda pode fazer assim, diante da situação que a gente está. A hora que tiver evidência que isso aqui funciona ou não funciona, não vai mais fazer sentido, tá? E realmente a gente vai sair dessa, Valdir, no dia que a gente tiver uma vacina, né? Então, e aí, só que assim, vacina. Qualquer estudo de vacina no mundo hoje, tipo, a gente tá tendo um estudo aqui em Cuiabá até, que é um estudo multicêntrico do Butantan sobre dengue. Eles estão estudando essa vacina já tem mais de 7 anos. Então, assim, para a gente pôr uma vacina, entre eu criar uma vacina e pôr ela no mercado, normalmente é em torno de 7 a 10 anos, às vezes até mais que isso. Então, a gente ainda tem um passo longo aí até a gente definir uma vacina para coronavírus, tá? Tem que ter paciência, a gente não vai ter isso provavelmente até o fim do ano, ou meados do ano que vem, a gente não sabe essas grandes indústrias aí, a capacidade que elas têm. O Brasil foi escolhido como uma área de teste de vacina por conta da curva ainda que a gente está vivendo, né, de infecção, e torcer para isso funcionar, porque é o que vai tirar a gente
dessa situação que a gente está. Então, aí, né, zinco, vitamina D, alguém me mostrou isso hoje ainda. Tomo, não tomo? Falei, é vitamina, né? Se quiser, toma. Mas, assim, vai fazer diferença? Não sei. Ah, tem que tomar vacina de influenza? Tem que tomar. Por que eu tenho que tomar? Porque ela vai me proteger de ter uma outra doença respiratória que pode ser confundida com o coronavírus. E a gente tem relatos, inclusive, de pessoas que pegaram os 2 vírus ao mesmo tempo. E aí faz uma doença muito mais grave. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Uso luva para ir no mercado? Não, a gente... a luva dá uma falsa sensação de proteção. Então, você acha que você está protegido e pega em tudo que é lugar, e não higieniza, e na hora de tirar. Então, dentro do hospital, a gente faz uma fila de gente, faz eles treinarem como que eles vão vestir o EPI, como que eles vão tirar o EPI. E isso é feito 1, 2, 3, 5, treinar. O pessoal destreinou, vamos treinar tudo de novo. Então, existe uma capacitação do profissional para usar isso aí. Então, o leigo não tem benefício, tá? Máscara caseira, a gente tem visto aí o pessoal usar de tudo que é coisa, não compensa. Assim, lê lá, tem uma regrinha, lá na página do Ministério da Saúde, tem que ser tecido de algodão, tem que ter a gramatura X, porque senão você está só fantasiado, você não está usando uma máscara que realmente está protegendo, tá? Se eu fizer um teste negativo, eu posso visitar a vovó? Eu tenho muita gente com saudade da avó aí. Não é garantia, né? O que eu falei, o teste fala se você é negativo ou não, não fala. Então, se você quer visitar a avó, você faz quarentena. Eu falo isso, você faz quarentena 14 dias, né? Ou, sei lá, 10 dias de quarentena, pelo menos, fica quietinho, não vai para lugar nenhum, não abraça ninguém, não vê ninguém, e aí você vai visitar a vovó. Agora, pelo teste, o teste não te dá um parâmetro de segurança, tá? Não estou indo em lugar nenhum, não estou saindo, assim, eu vou no mercado, aí tive que ir no dentista, aí eu fui fazer um exame que o médico pediu, então a gente às vezes tem uma falsa sensação de que a gente está mantendo esse distanciamento, um comportamento legal. Então, põe observação nisso. Se você é grupo de risco, principalmente, né? Entende? A gente está tocando a vida de novo, mas aqui eu guardei meus pais lá em Chapada, fica lá quietinho na casinha deles, não vem para cá, né? A gente tem que tentar poupar quem tem esse risco de ter um pior desfecho, tá? Criança, não, lá no prédio está tranquilo, todo mundo desce, brinca lá embaixo, eu tenho visto muito isso, e assim, eles estão compartilhando coisa o tempo todo, né? Então, e a gente garante o que a gente está fazendo, a gente não garante o que o outro está fazendo, se ele não está passando nada para o filho dele. Então, isso tem que ter muita atenção. A gente vai ter um processo aí daqui a um tempo, que eu acho que não vai ser agora de volta de aula, que depois a gente pode até conversar sobre isso. Uhum. E eu vou deixar você fazer alguma pergunta. Um fica em casa, Valdir, mas é um fica em casa, assim, que eu sei, eu fico vendo, a gente tem comércio, a gente tem todo mundo aí você fala, eu tenho que estimular a ficar em casa, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado, né, com toda essa questão econômica. Então, o que a gente precisa olhar? Sempre a situação epidemiológica do lugar. Como que está a situação, o número de casos, como que está a ocupação de leitos? Porque, assim, se eu tiver muito... coronavírus todo mundo vai pegar um dia, assim. A gente não vai... não quer, assim, não é para pegar. Porque é uma doença que 98% das pessoas ficam super bem, né? Se a gente pensar assim, eu tenho 2% de mortalidade, então 98% não tem... Fica ótimo. Só que a gente não tem capacidade de cuidar de quem adoece, se adoecer todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Então, a gente faça tudo com parcimônia, dentro da necessidade, tá? Só na necessidade, e a gente vai sair disso daí. Certeza. Então, Giovana, é justamente nesse ponto, né, que a gente tem trabalhado, né, batalhado aqui pelo SESI para poder apoiar, né, essas decisões, né, e fazer com que as indústrias e as empresas operem de maneira segura, né, porque exatamente isso, essa tela que você deixou no final aqui diz muito sobre isso, né.
A gente tem pessoas que estão trabalhando muito para poder dar segurança àqueles que estão em casa ou que, né, precisam manter alguma atividade que é essencial, né, e que a gente entende que não pode parar, né? Então, bom, você falou, deu seu recado, né, bacana, de uma maneira bastante elucidativa, né? Obrigado por essa ajuda. E eu tenho aqui algumas questões. A gente está com o tempo nosso está bem justo. Desculpa, eu falei para você, Luiz, eu falo muito. Mas é ótimo, é ótimo. A forma como você conduz, né, é muito tranquila, né? E eu acho que permite justamente que a gente assimile bem tudo aquilo que você está colocando. Você tem algum tempinho para a gente poder colocar algumas questões que chegaram aqui? Talvez a gente não consiga responder todas, né? Tá bom, mas a gente claro, estou aí. Pode ser? Tá? Pode. Bom, enfim, eu tenho aqui uma pergunta do Ricardo Gino, né? Ele quer saber o seguinte: quem já teve coronavírus pode se infectar novamente? E se das outras vezes, pode ser mais grave ou os sintomas serão mais moderados? Como é que pode acontecer? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a gente tiver uma pergunta de $1 milhão, acho que a do tratamento deve ser a de, sei lá, 100 milhões, né? Essa aí é de $1 milhão. Então, a gente tem relatos em vários locais do mundo de pessoas que tiveram uma segunda manifestação de doença de Covid. Então, o que parece é que algumas pessoas, quando se infectam, elas não chegam a produzir um título legal de anticorpo e que isso deixa ela ainda suscetível para se infectar uma outra vez. Parece, tá? A gente não tem isso comprovado, mas pelo fato da gente ter relatos de pessoas com manifestação pelo menos 2 vezes da doença, a gente não pode falar ainda de imunidade protetora. Então, eu fiquei positivo. Eu vou abandonar meu lar, não preciso mais usar máscara, tem que continuar cuidando. Inclusive, por exemplo, alguém na minha casa, eu já tive tal, e alguém na minha casa está com Covid. O ideal é que você volte para a quarentena. O ideal é isso, tá? O comportamento seria, até perguntas que vieram também aqui, mais ou menos nessa mesma linha. O comportamento da mudança, da mutação genética do vírus pode induzir a essa questão de essa pessoa ser reinfectada? Olha, pode. Eu acho que a gente está numa fase ainda que a gente não tem condição de responder isso, assim, porque a gente não sabe nem se o anticorpo que eu produzi para esse vírus vai ser eficiente. Imagina se vier um novo. Então, a gente ainda não tem essa resposta. Tipo assim, aquelas pessoas que tiveram coronavírus naquelas epidemias lá atrás na China, eles acompanharam essas pessoas e essas pessoas tiveram uma diminuição muito grande de títulos de anticorpos depois de 3 anos. Então, assim, não se sabe se eu não vi nenhum estudo, assim, se elas forem expostas a esse Covid agora, se elas se infectaram ou não vi nada falando disso. Mas não parece que será uma imunidade duradoura, então, provavelmente, se esse vírus mutar, a gente vai adoecer de novo. Se isso vai ser mais grave ou não, também não tem resposta, a gente não tem nada disso. A gente aqui no SESI, anualmente, nós fazemos a campanha de vacinação da H1N1. E a cada ano, a gente trata cepas diferentes, né? Então, as coisas mudam e as pessoas, mas eu tenho que ficar me vacinando sempre. É porque há uma mutação, né, que acontece. O influenza, que é o vírus da gripe, ele tem 2 tipos de mutação. Ele tem uma mutação que ele muda só umas partezinhas dele, e aí essa mutação faz com que, tipo, é o H1N1 ainda, mas ele só mexeu um pouquinho, e às vezes ele muda essas estruturas dele. Ele muda completamente a estrutura dele. Aí, em vez de ser H1N1, a gente vai chamar de H3N2, H5N7, Então, quando vem esse novo que aparece, que mudou totalmente a estrutura, é quando a gente tem os riscos de ter pandemia, que é quando tem que ter atenção. E isso pode acontecer, tem uma tendência a acontecer com
o O SARS-CoV? influenza, inclusive ontem eu ouvi uma live de um epidemiologista que é fantástico, assim, que ele trabalhava no Ministério da Saúde, e ele falou que assim, a gente está pertinho de ter outra de influenza, porque a cada 10 anos, mais ou menos, a gente tem uma Aham, influenza nova aí. tá. Tem que ter atenção. Aham. O senhor Jorge dos Santos, ele quer saber se a pessoa ela estar infectada necessariamente significa que ela está doente. Não, esse aí é o caso do assintomático, ou sem sintoma. Ele tem o vírus, ele porta o vírus, mas pode não adoecer. Giovana, o que faz uma pessoa? Outro dia uma pessoa perguntou assim, estava com anosmia, né, perda de paladar, olfato, não sei o quê, não estava bem, fez o exame negativo. Aí o outro que não está sentindo nada faz o exame dá positivo, né? Então, esse é o que eu falei, a gente tem muito que estudar e que aprender ainda com o coronavírus. A grande questão é se essa pessoa que não está sentindo nada, se ela transmite o vírus ou não para outras pessoas, né? Que até então a gente achava que sim, mas ontem a Aham. OMS quis dizer que não. Então, Tá aí numa dúvida danada, né? é. Essa tem uma pergunta aqui que me interessa muito também, né? A Cíntia Silva quer saber o seguinte: se toda pessoa que toma remédio de pressão é grupo de risco ou apenas os que, mesmo com o uso contínuo do medicamento, a pressão tem picos? O que é verdade? Isso, tá. Então, o que parece é que o hipertenso controladinho, é aquele que tem a pressão, uma hipertensão, digamos assim, leve, que toma medicação e que fica tudo bem, esse aí não tem tanta complicação quanto aquele que tem esse descontrole, né? Então, quando a gente vai ler as orientações, você vai lá, hipertensos descontrolados, que está lá no grupo de risco, né? Uhum. Isso tem a ver porque a molécula que o vírus se acopla é uma molécula muito semelhante a que pessoas que têm pressão alta produzem muito. Então, no começo, a ideia era que, tipo, quem tem pressão alta seria esta relação. Mas a gente também ainda está aprendendo. É muita coisa aprendendo. Mas a minha losartana 50, então posso continuar tomando assim. Pode, vai lá. Não é para parar, não pode parar nenhum Uhum. remédio. Mesmo assim, eu uso, falo, né, o ibuprofeno, que é um remédio que a gente aparentemente ficou na dúvida se ele tinha uma correlação pior e até a gente orienta assim, se eu tiver febre, tem algum remédio que eu não tomo, igual na dengue, eu não tomo AS, né? Na Covid, a gente orienta assim, não usa ibuprofeno, que é o alívio, né? Então, você vai usar dipirona, paracetamol, se tiver dor, se tiver febre. Tá. Vamos numa outra aqui. A Cristiane Veiga, ela pergunta o seguinte: estar com dor de garganta e dor nas costas, é hora de fazer exame? Você já falou, mas acho que vale reforçar, né, esse Então, ponto. o exame, se a gente pensar do ponto de vista de controle de doença, seria legal se todo mundo que tivesse com sintoma fizesse, mas a gente não tem essa capacidade, né? Não tem como. Se eu fizer exame em todo mundo, vai acabar e aí a gente vai entrar em uma situação trágica, né? Então, hoje, quem tem a indicação clara, óbvio, de fazer exame, quem tem o quadro que a gente chama de síndrome gripal, que é febre mais tosse ou febre mais dor de garganta, né? E esse aí, com certeza, não tenho a menor dúvida, tem que fazer exame. Aquela dorzinha de garganta, eu posso fazer? Posso. A partir do terceiro dia, se eu ainda tiver ruim, eu posso fazer. Mas não é o consumo, Ok. adequado. Você tem mais um tempinho para mais duas questões? Eu tenho, não sei se a gente pode. Pode. Tá. Tem que chegaram várias, né? Então a gente vai estar dando uma Que selecionada aqui, senão bom, vai ficar que muito bom. longe, né? Muito longo. O professor Antônio, ele quer saber o seguinte: em um ambiente teoricamente controlado, né, como de uma empresa ou indústria,
não seria justificável testar os trabalhadores para não se correr o risco de interrupção da produção? Tá. Aí eu vou testar uma pessoa sem sintoma, que é uma pessoa que eu não tenho muita evidência hoje se ele é um transmissor ou não de doença. Então, e aí eu vou fazer qual teste? Porque, assim, se eu quero pegar, tipo, uma fase inicial, que é a fase que eu tenho maior risco de transmissão, eu teria que fazer aquele teste molecular, que é aquele do cotonete do nariz. Esse teste, em média, hoje, ele custa R$370. Então, assim, a indústria tem condição de arcar com esse custo, de fazer teste programado, custo alto, né? O mesmo teste rápido, ele sai de custo, sei lá, a gente paga em torno de 200 e poucos reais, ele sai 100 e poucos reais para uma, assim, se você for querer fazer em larga escala. Então, a gente pesa custo-benefício disso. Sim. A princípio, eu não vejo muito custo-benefício. A não ser que você está numa situação assim, olha, eu não posso parar, é um local, sei lá, é uma empresa de alimentos que são essas empresas essenciais que a gente tem. Pode ser uma estratégia para não parar? Eu acho que o mais importante que isso é a gente flagrar sintomático. Esse é importante. A gente parar quem está mesmo com aquele sintoma leve. Isso aí é o mais inteligente a fazer. Isso, eu quero aproveitar até essa deixa sua, né? Dizer que nós estamos aqui no SESI nos estruturando para, a partir desse final desse mês, né, a gente começar, ou começo de julho, né? Começar a aplicar, né? Ou permitir que as empresas contratem o nosso serviço de teleatendimento, telemedicina, telemonitoramento, e com isso também os testes, né, para que as pessoas possam estar rastreando. O nosso foco é rastrear as pessoas e evitar que haja uma reprodução, né, dos casos dentro de um ambiente empresarial. Né? Então a gente vai estar entrando nisso bastante forte no começo de julho, e aí a gente vai poder contribuir, né, com essa necessidade das empresas. Eu acho que é um serviço, assim, fundamental para a gente não ter essas baixas, né? Que aí um contamina o outro, que contamina o outro, você acaba perdendo uma equipe inteira. Então, se a gente tiver essa vigilância, né, e esse monitoramento aí, com certeza dá para trabalhar bem mais seguro. Ok. Vamos para uma última aqui, então? Vamos. Para a gente poder encerrar hoje. A Gabriela quer saber o seguinte, um comentário que gera uma dúvida, né? Em alguns estados, o governo está distribuindo kit com alguns medicamentos, né, como vitamina, minerais, vermífugos, antibióticos e cloroquina. Existe risco do uso indiscriminado desses medicamentos sem um maior acompanhamento, né? Então assim, a gente... não é assim, tipo, vou lá e pego meu kit, a coisa não é tão descontrolada assim, tá? Esses locais que estão oferecendo tratamento, eles têm um monitoramento dessas pessoas, mais ou menos, né? Mas dentro do possível, eles têm acompanhado, e não é qualquer um, tipo, eu tenho um exame positivo, aí eu vou lá e vou usar a medicação. Então, as estratégias de tratamento, elas são definidas dentro de comitês de saúde de cada estado. Aqui nesse estado eu quero fazer isso. Então, eles definiram e aí eles têm provavelmente alguma justificativa baseada em alguma coisa que eles acreditam e fazem, tá? Isso precisa ficar claro para a população que a gente não tem hoje nada que realmente a gente fale que funciona. Então, essa relação também, o paciente não é obrigado a tomar se ele não quiser, né? Precisa ter essa troca aí. E medicamento tem risco, tem efeito colateral, tem coisa que é mínima, né? Relato raro, mas quando você usa qualquer coisa em grande escala, igual uma vacina, eu tenho 1% de chance de dar uma reação. Só que eu sei, se eu fiz 100 milhões de doses, 1%, eu vou ter um número grande. Então, se eu dou um remédio em larga escala que tem 2% de chance de dar um efeito adverso X, eu vou ver mais.
Mas eu acho que dentro desses remédios aí que a gente tem visto, a maioria deles tem uns efeitos colaterais bem restritos, assim, né? Então, tem que ver se você tem contraindicação ou não para usar primeiro, né? Então, aí, tipo a hidroxicloroquina, pode usar quem é cardiopata, quem já tem alguma doença cardíaca conhecida, uma doença no fígado e tal. Isso não pode usar. A ivermectina. A ivermectina eu não lembro assim, se tem algum grupo de risco específico. Mas então você precisa saber da sua condição de saúde para usar. Uhum. Ok. Giovana, a gente tem outras questões, mas assim, a gente já passou um pouquinho da nossa expectativa. A gente consegue juntar essas perguntas todas, né, que ainda não foram respondidas. A gente se compromete com quem fez o questionamento de dar uma resposta, né, posteriormente. Com certeza. Tá? Eu queria agradecer a sua disponibilidade de ter estado aqui conosco nesses, né, hora e meia, mais ou menos, né, que passou. Enfim, a gente quer reforçar o papel do SESI, né, de estar junto das empresas, das indústrias, né, apoiando nessas soluções. Agora mesmo a gente estava falando, né, sobre essa questão do que nós vamos ter a partir do mês de julho, né, com uma nova metodologia de trabalho. E lembrar também que muitas vezes o fato de você testar não é aquilo que efetivamente vai trazer o maior benefício. Talvez as soluções que a gente vai trazer aqui, de custos muito mais baixos, né, que permitem o monitoramento da população da empresa, possa ser mais efetivo. Né? Então, assim, eu acho que nem os Estados Unidos, né, que eles, acho que é um país que mais testou coronavírus aí no mundo, né? Se a gente pensar em teste por milhão de pessoas, a gente vê aquelas relações assim, a gente vê. Então, os países que testaram muito, eles conseguiram controlar mais a doença. O que me preocupa aqui, Valdir, é que a pessoa pega o exame positivo e vai no mercado e vai, entendeu? Então, o que adiantou me testar? O que adiantou na minha empresa? Tá tudo bonitinho e fim de semana eu vou para a resenha, né? Eu vi esse termo. Então, assim, qual que é meu papel, né? A minha empresa está muito preocupada comigo e eu estou preocupada em ser um bom funcionário para a minha empresa, né? Eu estou fazendo o meu papel. Acho que é isso que eu quis até levantar aqui um pouco, esse papel de ser humano, de participador, né? Participante de uma sociedade que está vivendo um problema em conjunto, né? Então a gente tem que ter o nosso papel, o meu papel que vai juntar com o seu, que vai dar um resultado bom. Não adianta, minha empresa está preocupada e eu saio de lá, eu sou outra pessoa, né? A gente entra na questão cultural toda, né? Que está por trás de tudo isso, que a gente, infelizmente, a gente vê muitas barbaridades acontecendo por aí, né? E assim, mas dia é nosso, né? Assim, eu sei que é nosso, que a gente gosta, então, assim, a gente vai ter que ter um novo normal aí. Vamos ver live, aí junta todo mundo ver a live. Não pode, né? Fica longe, usa máscara se quer juntar todo mundo, né? Tem que ter essa lembrança quando está fora do ambiente de trabalho também. Bom? Ok. Você quer fazer alguma consideração final? Eu acho que eu queria agradecer aí a oportunidade, desculpa aí o alongamento, e pedir para todo mundo assim pensar, lembrar que a gente assim, o seu comportamento hoje faz parte da mudança do mundo. Então, assim, se eu continuar sendo um foco, isso não vai acabar nunca. A gente só vai acabar a hora que não tiver mais transmissão. Enquanto a gente está vendo caso novo, vai ficar nessa rotina aí. Então, cada um lembrar do seu papel. Necessidade de novas consciências, né, coletivas, né, trabalho de coletividade. Bom, então, mais uma vez, te agradeço, Giovana, pela ajuda aqui conosco. A gente vai encerrar por aqui, mas o vídeo vai ficar à disposição nos nossos canais, né? Então, quem quiser reportar a outras pessoas, que fiquem à vontade para entrar, né, nas nossas redes sociais, no nosso site do SESI, né, novamente sesimt.com.br,
www.trabalho seguro, né? Ali você vai encontrar muitas informações adicionais e sempre, né, nos colocar à disposição de todos para que a gente possa estar junto nesse combate que é tão importante. A gente já tem feito tanto aqui no Mato Grosso, né, pelo Sistema S Indústria, né? A gente tem trabalhado pelo SESI, pelo SENAI, com várias frentes, né, de combate à pandemia, apoiando, na verdade, os governos e a população em geral, e a gente não se furta, né, a responsabilidade de estar junto nesse momento. Então, muito obrigado por tudo, né? Até a próxima. Tudo de bom para você. Até mais então a todos. Boa noite. Boa noite.